Olá a todos, sejam bem-vindos ao Histórias Clínicas. Hoje vamos falar sobre o estigma da doença mental e os mitos associados ao seu tratamento. Depois falaremos ainda das diferenças entre a psiquiatria e a psicologia. Para isso, convidei alguns colegas meus e vamos conhecer no terreno uma associação de apoio ao doente mental. Comigo tenho a doutora Síria Pereira, médica especialista em psiquiatria, minha colega e minha amiga também. A Síria vai estar habitualmente connosco no programa, é uma convidada residente. Bem-vinda, Síria, às Histórias Clínicas. Obrigada pelo convite, André. Concordas comigo quando falamos de que a área da psiquiatria é muito estigmatizada na generalidade, não é? Sim, altamente estigmatizada. Não só o próprio doente estigmatiza, como a sociedade, como até, curiosamente, a nossa classe, não é? Não só somos a área da medicina, em que há menos investimento financeiro, como o resto da classe médica nos vê um bocadinho como o parente pobre da medicina, uma área abstrata e subjetiva, quase esotérica, em que não entendem muito bem o que é que estamos ali a fazer, mas, curiosamente, nos procuram quando não vem uma solução, quando não percebem, quando há notícias difíceis para dar, e tanto os nossos doentes como a nossa medicação é até um bocadinho assustadora às vezes para os colegas. É, de facto, os colegas têm esta ideia quase do esoterismo, da adivinhação, que o psiquiatra adivinha. O que se passa, de facto, é que nós não temos, ao contrário deles, não temos métodos complementares de diagnósticos e exames que nos façam a confirmação do diagnóstico da mesma forma que eles têm. O nosso diagnóstico baseia-se na nossa avaliação subjetiva, que é a avaliação do estado de saúde, do estado mental do doente. Mas isto não quer dizer que de facto, a nossa especialidade não tenha um método e não seja precisa na forma como avalia os doentes, não é? Há uma área uma ciência, que é a psicopatologia, que é a ciência que estuda as alterações do estado mental dos doentes. E há pessoas que se dedicam unicamente a isto, fazem investigação nesta área e, portanto, existe um método, é rigoroso e preciso. Mas, portanto, existe, de facto, método. Exatamente. Ele está, obviamente, inerente ao observador, não é? Porque cada psiquiatra acaba por ter a sua maneira de fazer a entrevista clínica e também, dependendo da empatia que cada psiquiatra tem com o seu doente, mas sim, claro, é um método objetivo. E cada vez mais, felizmente, a investigação procura, na área da psiquiatria, biomarcadores, e estamos um bocadinho a tentar perceber mais como podemos ter exames patognomónicos, como existe noutras áreas, em que uma hemoglobina baixa significa uma anemia. Exato. E o encaminhamento da investigação é nesse sentido, felizmente. Outro dos estigmas que existe muito em relação à doença mental é que os doentes da psiquiatria entram num serviço de psiquiatria e nunca mais lá saem, não é? Ficam lá para sempre. Isto vem muito de ideias prévias que tínhamos, de ideias prévias, não, de um conceito prévio, que era na altura até ao Estado Novo, em que as antigas instituições psiquiátricas eram chamados asilos, em que entravam os chamados loucos, entravam lá e de facto ficavam muitas vezes aprisionados. Mas isto de facto evoluiu e nos tempos modernos não vemos a doença mental como algo irreversível, vemos a doença mental como algo que tem tratamento e é possível a reabilitação destes doentes, não é? Acontecia que o estigma já vem de trás, não é? Na altura da Idade Média, tudo o que era doença mental não era visto como doença mental, era visto como coisas satânicas e os tratamentos não existiam, era bruxarias, as pessoas eram queimadas na fogueira, não é? Depois, a partir daí, os primeiros tratamentos foram feitos em mosteiros e asilos e, na altura, quando se começou mais a falar de direitos humanos, Pinel foi o primeiro psiquiatra que tentou fazer um tratamento, fez a reforma moral, tratamento moral para os doentes psiquiátricos que serem tratados sem crueldade, mas os asilos, mesmo assim, só deixaram de existir no século XX. Felizmente, cada vez mais percebe a importância disto e mesmo no nosso país foi percebido que não só o impacto para o doente, mas também os custos que a doença mental tem em termos diretos, como custos de saúde, mas também indiretos, por exemplo, uma população em idade ativa que não trabalha, não é? Portanto, era muito importante investir num tratamento mais apropriado. Então, houve o programa, em 28 de janeiro de 2008, foi aprovado o Programa Nacional para a Saúde Mental, que o grande objetivo era acabar com as instituições psiquiátricas e trazer a psiquiatria para sistemas de saúde, sistemas mentais inseridos nos hospitais gerais. E também criar mais o tratamento na comunidade, não é? Exatamente, e criar na comunidade estruturas adaptadas para tratar os doentes. Não só como informar os colegas de Medicina Geral e Familiar como fazer uma primeira abordagem, criar estruturas de cuidados integrados e todo um apoio comunitário que é essencial para tirar os doentes das instituições. Contudo, são patologias crónicas, não é? E, em alguns casos, incapacitantes, portanto, vão ter sempre que haver estruturas preparadas para que estes doentes residam lá. Claro. Infelizmente ainda falta um bocadinho para isto, não é? E, portanto, ainda temos de fazer alguns avanços. Está a decorrer o programa, está a ser algo longo, mas as coisas estão-se a encaminhar no sentido destes objetivos serem integrados e serem alcançados, não é?
Outra das questões que nós temos é mesmo com o próprio doente, o acesso que ele tem aos cuidados de saúde mental, aos cuidados de saúde em geral, não é? E também a questões de emprego, não é? Porque muitos dos nossos doentes são muito estigmatizados pelo rótulo de doença mental que têm, independentemente de qual seja a patologia e de qual seja a incapacidade que ela provoca. É uma questão que acontece muito, infelizmente. Há trabalhos em que as pessoas, temos doentes em consulta, que não podem dizer o diagnóstico que têm ou que fazem algum tipo de medicação psiquiátrica, nem que seja só um ansiolítico para dormir, porque de facto isto já é uma condição psiquiátrica. Calma lá que esta pessoa não vai ser boa para aqui para trabalhar. Claro. Percebes? Não, isto é um estigma até a dois mundos, não só ao estigma público, não é? A sociedade olha para estes doentes da maneira que tu explicaste muito bem, como são doentes preguiçosos, instáveis, perigosos, que é completamente errada. A taxa de perigosidade na esquizofrenia, que é o que é mais considerado, é igual à da população de violência, é igual à da população normal. Mas também os próprios doentes têm um estigma que é causado pelos estereótipos negativos que integram, não é? Sobre estes conceitos da sociedade e que faz com que isto prejudique não só o seu autoconceito como a sua autoestima, o que faz com que eles próprios pensem que não são capazes de procurar um emprego, de ter uma relação afetiva normal, têm até problemas em procurar muitas vezes e conseguir habitação. Portanto, tem um impacto muito grande. Houve um estudo muito interessante em 2010 com 30 mil habitantes da União Europeia que mostrou mesmo que o impacto não só da comunidade onde os doentes vivem, mas como dos próprios estereotipos, faz com que eles também não aceitem a sua doença e por isso também não procurem ajuda. Ok, muito bem, Síria. Bom, vamos então para o terreno, vamos conhecer a FARPA, que é uma associação de familiares e amigos do doente mental e que é uma associação que se localiza em Santarém. Estamos na Associação AFARPA, a Associação de Amigos e Familiares do Doente Psicótico. É uma associação que trata e cuida de pessoas com doença mental e que funciona em colaboração estreita entre profissionais e as respectivas famílias dos pacientes. Para começar por descobrir um pouco desta associação, tenho aqui comigo a Presidente da Associação AFARPA, a doutora Cidália Assunção. Doutora Cidália, muito boa tarde. Como é que funciona uma associação ligada às doenças do foro mental? A associação, antes de mais, foi criada em 98, pela inexistência aqui no distrito de Santarém, quero frisar, de qualquer instituição ligada à doença mental. Foi criada apenas no papel em 98. Em 2004 nós conseguimos, com a ajuda de um particular aqui de Santarém, a cedência deste espaço para podermos ter a nossa primeira valência, que é o Fórum Socioocupacional. Como disse, foi criada com a colaboração de familiares, de técnicos do Hospital de Santarém e o objetivo fundamental é da reabilitação das pessoas com patologia psiquiátrica grave. Sobretudo pessoas com a doença na linha das psicoses, a doença bipolar, a esquizofrenia, a depressão grave. Reabilitá-las e o objetivo maior é inseri-las na sua vida normal, nas suas profissões, na escola, nas suas atividades que tinham antes e recuperar alguns déficits que eventualmente tenham perdido com o aparecimento da doença. Portanto, já me referiu a algumas, de qualquer forma, para sintetizar os principais tipos de perturbações com que lidam aqui. Nós, sobretudo, com os psicoses, por isso a doença esquizofrénica e a doença bipolar é o que predomina na nossa população. Temos poucas pessoas, o espaço é muito pequenino, só temos capacidade para 10 utentes, por isso o que predomina são sobretudo estas duas patologias, mas atualmente estamos abertos e recebemos qualquer pessoa que tenha uma doença mental, depressão, a doença bipolar, as doenças esquizoafetivas, qualquer... Tem capacidade e tem know-how para lidar com todos esses tipos de doenças? Sim, temos. Temos o pessoal técnico, temos uma psicóloga, que é também diretora técnica da instituição, temos 2 monitoras e uma pessoa da linha dos serviços gerais que dá apoio a estes utentes. Para além disso, temos muitas parcerias com o exterior. Temos parcerias com a Câmara, com a Misericórdia de Santarém, com o Conservatório de Música, com as piscinas,
o ISLA. Por isso, nós procuramos inserir os doentes, eles não ficam aqui todo o dia, participam em atividades no exterior, no âmbito das competências destas instituições. Muitas vezes fala-se de um certo estigma que está associado a esta questão das doenças do foro mental. Queria-lhe perguntar, enquanto especialista no assunto e lidar com o assunto diariamente, ainda existe esse estigma? Ainda. O estigma ainda existe. Nós procuramos diluí-lo e o nosso objetivo fundamental é esse. Como é que o fazemos? Com a participação em muitas atividades na comunidade, em que as pessoas que nós apoiamos aqui fazem a parte ativa de tudo quanto é atividade da instituição, e é assim que procuramos diluir um bocadinho o estigma para as pessoas, para a comunidade em geral, perceberem que são pessoas como qualquer um de nós. Apenas o que as diferencia é que têm uma doença do foro psiquiátrico e não outro tipo de doença, e por isso têm os mesmos direitos como qualquer cidadão, como qualquer um de nós tem. Doutora Cileia Assunção, muito obrigado pela sua colaboração. Daqui a pouco vamos regressar aqui à Associação AFARPA para entrarmos dentro das instalações, ficarmos a conhecer as instalações, percebermos também que tipo de atividades então é que são desenvolvidas pelos pacientes aqui e para descobrir ainda uma particularidade desta associação que a distingue de todas as outras neste cuidado com as doenças mentais e com os seus pacientes. Síria, como acabámos de ver aqui, acho que o tratamento não se baseia unicamente no tratamento farmacológico destes doentes, não é? Não, claro que não. A psiquiatria deve ser vista num paradigma multifatorial e o tratamento deve ser não só farmacológico, como pode ser muitas vezes também psicoterapêutico e fundamentalmente psicossocial, em que a reabilitação e a integração do doente na sociedade é fundamental. E é aqui que o estigma nos impede, não é? E o nosso papel como clínicos é fundamental exatamente nessa parte, na parte da educação. Temos o dever de educar não só a sociedade, como as próprias famílias, sobre a doença mental. Aprender a ver os doentes como tendo uma doença e não serem doentes mental, porque nós somos mais do que as nossas doenças, somos transversais a isso. Uma pessoa que tem hipertensão irá também fazer medicação provavelmente por toda a sua vida, não é por isso estigmatizado pela sociedade. Queria também dizer que o impacto que estávamos a falar há bocado, a procura dos cuidados de saúde, faz com que o tratamento seja protelado e a adesão ao tratamento também. E por isso os doentes psiquiátricos muitas vezes não procuram ajuda no tempo que devem. E os também sintomas vão agravando, não é? Portanto, a doença vai evoluindo e torna-se o tratamento mais difícil de atuar, não é? E podem também protelar muitas vezes e agravar também a procura de cuidados e de atendimento até noutras áreas da medicina. O que faz com que os doentes mentais têm uma alta probabilidade de virem a ser subdiagnosticados e terem patologias não tratadas, exatamente por serem doentes mentais. É muito comum serem vistos as queixas serem desvalorizadas em função de serem doentes psiquiátricos. Acho que é por isso que o nosso papel como clínicos é não só uma abordagem humana, empática, mas também educativa. Exatamente. Portanto, para se perceber e para conseguirmos, de facto, reduzir o estigma associado a estas pessoas, mais do que doentes, são pessoas, não é? Os próprios doentes sentem isso. Falando um bocadinho outra vez de estudos, em 2005 houve um estudo feito no UK, em que 51% dos doentes achavam que melhor qualidade de saúde, ou seja, que melhor qualidade dos técnicos, era fundamental como estratégia anti-estigma. Anti-estigma, muito bem. Falando ainda de tratamento, acho que podemos passar aqui para alguns mitos que estão associados ao tratamento psiquiátrico, não é? Um deles que me recordo sempre é a medicação faz mal ao cérebro. Sim, muito mal. Isso é, os doentes chegam sempre ao consultório com muitos medos, muitos medos de fazer medicação, porque há conceitos erróneos, não é? Realmente a medicação psiquiátrica, o primeiro medicamento, a cloropromazina, só apareceu nos anos 50, mas a partir daí o que as pessoas não sabem é que foi feita tanta investigação e temos tantos medicamentos disponíveis hoje em dia, com cada vez menos efeitos adversos, e o que é muito pior do que a medicação é, de facto, os efeitos em termos de neurotoxinas para o nosso cérebro. E está cada vez mais provado que a doença psiquiátrica causa neuroinflamação, portanto, só pode ser mesmo tratado com farmacologia, que é altamente necessário em certas situações e certas doenças. De facto, a medicação tem este efeito neuroprotetor, não é? Protege o cérebro, permite que a pessoa não agrave a doença e, portanto, o tratamento eficaz instituído é necessário e essencial para estas pessoas, não é? Sim, altamente essencial, não só em termos farmacológicos, como te disse, mas psicoterapia, reabilitação. Exato, que mesmo isso está comprovado que promove a renovação celular. Exatamente, e, portanto, têm sido estudos que mesmo a psicoterapia
em termos de eficácia a nível da redução da neurotoxicidade, ela existe, essa redução, não é? Mais numa linha que agora sabemos, ao contrário do que se pensava, que já existe renovação celular em termos cerebrais, não é? Então pode sim ser benéfico nesse sentido. Ok. Podemos passar a outro dos mitos, é que a medicação causa dependência, não é? Sim, isso, na verdade eu acho que é um mito muito curioso, porque a medicação que é prescrita com mais facilidade pelas áreas não psiquiátricas e que os doentes muitas vezes têm menos receio em fazer são as benzodiazepinas, que são de facto a medicação psiquiátrica que, além de não tratar ativamente, não é? É um bocadinho mais para... rápido, não é? Exatamente, é mais para colmatar alguns sintomas de ansiedade, agitação. Ela sim pode causar dependência, por isso é que as guidelines recomendam que os tratamentos com benzodiazepinas sejam feitos numa fase inicial e autolimitados? Sim, por volta de um mês, e depois deve ser feito um desmame. Mas curiosamente é aqueles medicamentos que os doentes às vezes estão a fazer anos a fio e nem percebem o quão deletérios pode ser para eles. Sim. Outro dos mitos que me recordo logo é já me sinto bem, portanto vou largar a medicação. Sim, isso é outra coisa que as pessoas também pensam, não é? Que é muito importante, eu tenho esse cuidado muitas vezes na consulta, logo na primeira consulta de explicar, vamos iniciar uma medicação psiquiátrica que vai ser uma coisa sempre a largo prazo. Porque, ao contrário do antibiótico, não se faz ali 7, 14 dias e depois pode-se suspender quando as pessoas estão bem, não. Aliás, o tratamento começa-se a contar, os guidelines que estão definidos, depois da pessoa estar estável. E em certas doenças, como doenças crónicas como a esquizofrenia, o tratamento tem que ser ad eterno, não é? E não é por isso que não se deve cumprir. Uma pessoa com diabetes também tem que fazer tratamento para diabetes para sempre e é mesmo assim. Tal, não é? E um dos grandes problemas é largar o tratamento, o risco de recaída aumenta muito e depois o problema é que as recaídas vão sendo piores e de pior resposta ao tratamento, não é? Portanto, começamos a entrar aqui num ciclo um bocadinho perigoso. Sim. E o período de intercrise também aumenta, não é? E não só, e a própria teorização da doença, não é? Outro dos clássicos é porque é que o meu tratamento é diferente do dele ou do dela, não é? Sim, isso é muito comum também as pessoas virem dizer a minha mãe toma isto, então eu também comecei a tomar, ou a minha vizinha dá-se muito bem com este medicamento. Isso também é muito errado, não é? Por isso é que as pessoas são avaliadas, por isso é que nós, há bocado como falaste muito bem, temos o exame de estado mental, onde as pessoas são avaliadas, e mesmo que o diagnóstico final seja o mesmo, nós estamos a tratar sintomas. E cada pessoa mesmo, dentro da própria doença, pode ter queixas diferentes, sintomas diferentes, e a medicação é ajustada a isso. Não só é ajustada a isso, como as suas comorbilidades. Exatamente. Como efeitos secundários que possam vir a ter, que tenha que ser ajustado, até a própria preferência do doente, isso é tido em conta quando nós escolhemos uma medicação, ou medicações feitas no passado com sucesso, porque tudo isto ajuda-nos na adesão à terapêutica, que é fundamental. Claro, é uma psiquiatria personalizada, não é? Claro. É o que nós tentamos fazer. Outra das questões, que também é clássica, os medicamentos da psiquiatria engordam, dão sono, tiram uma capacidade de fazer as coisas, não é? Portanto... Sim. É verdade que sim, alguns medicamentos podem ter efeitos secundários, nem todos têm, nem os doentes têm todos o mesmo efeito secundário. O mesmo medicamento pode causar efeitos secundários num doente e no outro não. Contudo, os medicamentos mais modernos têm menos efeitos secundários e há sempre que repor na balança o risco-benefício, explicar aos doentes. Tudo bem, é verdade, pode haver este sintoma adverso ou outros, mas ele normalmente passa com o tempo e o benefício que vai ter, que é tratar-se, é superior a isto. Acho que agora também seria interessante darmos só uma ideia de um tema extremamente controverso na psiquiatria e na medicina em geral e na população então, que é a psiquiatria utiliza os eletrochoques para punir os doentes. Sim, isso era então, é um tema altamente polémico, não é? Isso tem a ver um bocadinho com a maneira como os filmes, isso até é o próprio estigma, a maneira como os filmes falam um bocadinho da psiquiatria, da psiquiatria e dos tratamentos potencia isso, não é? Primeiro não se chama eletrochoques, não é? Para começar. Eletroconvulsivoterapia. E hoje em dia é feita com os doentes estão anestesiados e além de ser um tratamento que não tem contraindicações absolutas, ele também não tem os efeitos secundários que tem. O mais óbvio até é a amnésia na altura, no momento em que nem todos os doentes têm, e pode passa. ser. Sim, exatamente. E pode, por exemplo, ser é seguro para grávidas, idosos, mas mesmo assim, até nós hoje em dia na psiquiatria também não usamos assim com tanta leviandade e muitas vezes é deixado para patologias resistentes. Portanto, os doentes habitualmente chegam ao hospital, são anestesiados por um anestesista, são monitorizados e é feito este tipo, que é um choque controlado, não é? Com a monitorização, e em que o que acontece é que há uma estimulação elétrica cerebral
que vai promover alterações químicas a nível cerebral em certas áreas, como a do pensamento, do humor, da regulação do apetite, do sono. Portanto, é isto que se faz, não se dá um choque, como no Vando sobre o Ninho de Cucos, em que vai lá um doente que nem era propriamente doente e que era só para punição, em que era feito um choque a seco, sem anestesia qualquer, e o doente estava a sentir tudo, não é? Não é isto que acontece, e de facto os eletrochoques são seguros e são eficazes em muitas patologias que nós tratamos. Síria, vamos agora voltar a Santarém para uma nova abordagem. Estamos então de volta aqui à Associação AFARPA e, tal como tinha dito há pouco, vamos procurar descobrir então o que é que esta associação tem de tão peculiar que a distingue de tudo o resto que há aqui nesta região do país, na região de Santarém, não é? É verdade. Bom, o que nos distingue realmente das outras, como dizia muito bem, é o facto da AFARPA ser a única instituição do distrito que trabalha exclusivamente e especificamente com a doença psiquiátrica grave, sobretudo as psicoses, estamos a falar das esquizofrenias e, portanto, estamos a falar de doença psiquiátrica só. Depois, a AFARPA tem como principal estrutura neste momento a funcionar este fórum, esta unidade socioocupacional, que tem um horário diurno, portanto das 9 às 4h30, e ao longo desse tempo as pessoas que frequentam a instituição têm imensas atividades que promovem a sua reabilitação nos mais variados níveis. Fala-me um pouco mais dessas atividades, o que é que eles fazem aqui regularmente? O espaço físico, como vão podendo perceber por estes bocadinhos, é limitado e aquilo que nós tentamos fazer é criar pontos com outras instituições, com outras entidades, que permitam que eles tenham contacto com outras atividades e iniciativas e, portanto, têm muitas atividades no exterior, têm a natação, têm o desporto, têm aulas no conservatório, são voluntários noutras instituições, que isso também é muito importante, e depois têm as atividades da reabilitação mais cognitiva, psicomotora, têm atividades de socialização, de vida diária, de aprender a gerir a sua vida diariamente, e aquilo que nós pretendemos é estruturar, ajudar a manter ou a reestruturar o funcionamento geral destas pessoas que é tão abalado com estas patologias graves. Há pouco falava também com a doutora Cidália Assunção sobre o facto de, na gênese da criação desta associação, estar um grande envolvimento com famílias, não é? Gostava de lhe perguntar esse envolvimento próximo com as famílias, se ainda hoje existe. De facto, a AFARPA é uma associação de familiares e de amigos e as famílias fazem parte da direção, por um lado, esse é o enquadramento mais formal, mas são também parceiras em todas as iniciativas que a instituição tem. E depois não se consegue trabalhar o elemento doente, o elemento que tem a doença, se a família não entender o que lhes calhou, não é? Na sua caixa de bombons e desembrulhou e estava lá a doença mental. Temos que ajudar as famílias a perceber o que é isto, como é que vai ser daqui para a frente, ajudar a gerir a medicação, o contacto com os médicos e com a série de técnicos que a partir de então fazem parte da vida destas famílias e ajudá-las a perceber que há um futuro diferente se calhar do que tinham ambicionado até aí para o seu familiar, mas que ele existe. E portanto é preciso criar esta quase intimidade com as famílias. A psiquiatria é fundamental porque estes doentes não podem ter o seu processo de reabilitação se não estiverem estabilizados. E a estabilização destas patologias passa sempre e ainda, e assim é, pela medicação. E, portanto, os psiquiatras estão lá para nos ajudar a estabilizar a pessoa de uma forma geral e quanto aos seus sintomas mais complicados. E só assim é que depois a psicologia comunitária e a ação comunitária, que é isso que nos traz aqui, por isso é que não estamos nem num hospital, nem num espaço fechado, estamos abertos e na comunidade. Só aí é que podemos, então, começar a fazer o nosso trabalho. E depois, mesmo assim, é preciso ajustes. Estas doenças têm um percurso difícil, que não é linear. E, portanto, sempre que há alguma questão que nos parece que não está bem, esta proximidade com o colega que fez a medicação e que está a acompanhar aquela pessoa é fundamental. E rapidamente intervimos e impedimos uma crise. E isto, para o doente e para a família, é ainda mais importante. Temos agora connosco a doutora Tânia Munhoz, psicóloga, também minha colega e minha amiga. Bem-vinda, Tânia, às Histórias Clínicas. Obrigada. Muito obrigado por estares cá. Vamos falar sobre diferenças entre a psiquiatria e a psicologia. Porém, eu gostava de renomear o tema. Se calhar é mais psiquiatria, mais psicologia, não é? Porque esta articulação e o trabalho em equipa, e que nós habitualmente fazemos, acho que é uma parte essencial deste trabalho multidisciplinar, não é? Uhum. Sim, eu acho que se complementam, na maior parte das vezes, de uma forma muito rica.
a psiquiatria tem a parte médica e o psicólogo tem a parte psicológica, da vivência, do acompanhamento. E sinto que sempre que existe a doença mental é indicado haver uma consulta com um psiquiatra que analise medicamente a pessoa que nós estamos a acompanhar, para que exista então esse trabalho. Nós fazemos muito bem, nós vamos dando feedback, o psiquiatra ao psicólogo, o psicólogo ao psiquiatra, e enquanto estava a ouvir estava a pensar exatamente nisto, que é mesmo em relação aos mitos e quem é que frequenta, quem é que pede ajuda, quem é que não pede, os estigmas e ainda tudo o que existe à volta do eu não vou a um psicólogo, não estou maluco, em pensar. Eu digo, não, é para não ficarem malucos. É para evitar isso e para ajudar as pessoas, não é? Portanto... Exatamente. E, portanto, quando nos chega alguém, acho realmente importante que o psicólogo saiba fazer o diagnóstico saiba também conduzir a pessoa que recebe ao técnico de saúde específico, neste caso é o psiquiatra, como muitas vezes explico, não é? Está dentro da cabeça, as emoções, pode-se dizer que estão dentro da cabeça, o médico é o psiquiatra. E agora acho que falaste de um ponto muito importante, que é habitualmente, e classicamente é o psiquiatra que faz o diagnóstico e orienta ou define o tratamento, quer seja um tratamento medicamentoso, quer seja psicológico ou quer seja um trabalho em conjunto com ambas as vertentes, não é? Mas um psicólogo que esteja muito atento e tenha uma boa precisão na capacidade de fazer um diagnóstico facilita-nos muito o trabalho, até porque muitas vezes a primeira porta de entrada dos doentes na área da saúde mental é através da consulta de psicologia, também pelo próprio estigma que tu falaste, ir ao psiquiatra é porque está louco, não é? Porque já é um problema grande e, portanto, muitas vezes entram através da psicologia. E acho que é uma parte muito importante as pessoas perceberem que o psicólogo tem de estar também apto para fazer estes diagnósticos. A mim, a título de exemplo, recordo, nós trabalhamos em conjunto e muitas vezes articulamos aqui alguns doentes em conjunto e tu sabes muito bem quando é que os deves enviar e eu também sei quando é que passa da minha área e tenho de passar o doente ou fazer em complementariedade contigo o trabalho, não é? Portanto, a mim recordo-me e corrijo-me se eu estiver errado, Síria, sintomas que sejam ansiosos e depressivos já com algum grau de severidade, seja moderado a grave, não é? Sintomas psicóticos que têm de intervir com um tratamento medicamentoso à partida sempre, alterações do sono e do apetite que já têm alguma gravidade também, um psicólogo não consegue só por si, sem intervenção terapêutica, farmacológica, intervir e, portanto, são aqui alguns dos sintomas que me ocorrem, pelo menos. Os nossos percursos também são um bocadinho diferentes em termos de formação. Síria, quer explicar um bocadinho o nosso percurso? Sim, então nós entramos para a medicina, o curso tem uma duração de 6 anos, depois faz-se um exame que nos permite o acesso à especialidade. Temos que fazer obrigatoriamente um ano comum, que é um ano de internato geral, em que passamos por várias especialidades diferentes. Depois ingressa-se na especialidade, que no caso da psiquiatria e das outras especialidades médicas são 5 anos. Enfim, fazemos um exame final e somos especialistas em psiquiatria 12 anos depois. 12 anos, é um bocadinho, não é? António, nesse sentido, gostava de fazer uma pergunta. Tu achavas que era interessante vocês também terem um internato, como existe até noutros países, em psicologia, depois do curso de psicologia, fazerem um internato como nós temos em medicina? O que é que tu pensas disso? Eu acho que um psicólogo que decide pela área clínica teria muita vantagem em poder ter acesso a esse internato como vocês o fazem, não é? De trabalho, em que estão ali, além de estarem a ganhar experiência, então também já em trabalho. Acho que seria muito rico para o nosso país ter os psicólogos a terem essa oportunidade. Claro. Já agora, eu também tenho uma questão para ti, Tânia. Consegues-nos explicar aqui um bocadinho a diferença? Porque uma coisa é ter um doente em acompanhamento psicológico, outra é ter um doente a fazer psicoterapia. E mesmo nisto, acho que há várias... Sei que há várias escolas e se conseguias resumir assim numas pequenas linhas assim as várias escolas. Ok, então acho que vou começar por... Nós psicólogos não dizemos que temos doentes a acompanhar, não é? Isso é importante, esta distinção. Nós acompanhamos pessoas. Exato. Porque nós, da psicologia, não temos só pessoas com psicopatologia, nós temos pessoas sem nenhum critério clínico, não é? Que são pessoas que vão ali para um percurso de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, de gestão de conflitos e vários temas que não têm que estar propriamente ligados à psicopatologia ou à doença mental. Claro. Nos que estão ligados à doença mental, eu definiria como o vosso percurso tem os 5 anos, não é? Depois mais 1 e depois mais 5. Nós o que temos são os 5 anos de psicologia, dos quais 3
comuns, temos a licenciatura, somos licenciados, somos psicólogos, depois escolhemos então qual é que é a área. No caso de ser a área clínica, somos psicólogos clínicos e estamos aptos a fazer acompanhamentos psicológicos. Depois nós temos outras sociedades onde nos podemos candidatar e escolher então a corrente com a qual nos identificamos melhor, ou de acordo com o local de trabalho onde nós praticarmos a nossa função enquanto psicólogos clínicos, que vai desde as psicodinâmicas, não é, até à cognitivo-comportamental. Que tem indicações diferentes, não é? Portanto... Tem claramente indicações diferentes, sendo que, por exemplo, diria que num extremo, o que nós vamos trabalhar é o sujeito na sua compreensão, no seu ser, vamos buscar os processos do inconsciente, desde a infância, os mecanismos adaptativos ao mundo, desde que se foi construindo enquanto pessoas, até chegarmos ao nosso hoje. São psicoterapias muito mais demoradas, não é? Porque têm o foco no sujeito enquanto um todo. Até o outro extremo, não querendo desvalorizar nenhuma que passe por aqui pelo caminho, até chegar ao outro extremo, onde nós temos um foco muito específico, colocado com um objetivo também muito específico, e muitos dos processos são até elaborados de uma forma muito semelhante. São 12 sessões para uma fobia específica, são 9 sessões para outro tipo de... Não que seja chapa 5, mas a estrutura é muito semelhante entre determinados temas. É fundamental aqui que nós também percebemos um pouco disto para encaminhar para a orientação correta, não é? Quando encaminhamos para vós, não achas? Sim. Acho que isso é essencial. E acho que, de facto, é esta questão de sermos multidisciplinares, não é? Acho que as equipas multidisciplinares funcionam melhor e isto é essencial. Não só entre nós, psiquiatria e psicologia, como também a passagem e a articulação com outras áreas da medicina que acontece noutras situações, que nós chamamos a psiquiatria de ligação, mas que também existe um acompanhamento psicológico em que, de facto, somos recrutados por outras áreas médicas quando há esta intervenção, esta necessidade de intervenção em questões mais psiquiátricas ou mais psicológicas. Às vezes falávamos há bocado de uma questão que não consideramos muito correta, que é o dar as más notícias, mas há de facto reações de ajustamento, perturbações de adaptação à doença, não é? Situações que as pessoas têm de lidar e que de facto uma intervenção, quer seja psiquiátrica pela dificuldade do caso ou pela necessidade de intervenção terapêutica, ou da psicologia para ajudar a pessoa a adaptar-se melhor a uma realidade de doença. Penso que isso muitas vezes também é essencial, concordam comigo? Acho que parece-me que sim. E acho que aqui a Tânia tem se calhar o caminho um bocadinho mais facilitado. Tu notas aqui um bocadinho o tema do estigma que vocês também sofrem, ou que é um bocadinho, o impacto é um bocadinho inferior? Mais facilitado? Sim, acho que de todo, não concordo. Acho que a psicologia continua a ser vista como um mundo, não diria perto do esotérico, como foram referidos. Sim. Há essas questões. Aqui outra questão que se coloca e que estava-me aqui agora a recordar, desculpem, estava aqui a pensar, esta questão de que as pessoas têm a ideia de que nós não nos libertamos dos nossos doentes, que nós levamos os doentes para casa, que há esta coisa que a psiquiatria e a psicologia são áreas de trabalho muito, muito pesadas. Eu, pessoalmente, não tenho muito essa noção e quando as pessoas me dizem isso, eu digo, primeiro, que gosto do que faço e, portanto, sou muito feliz a fazê-lo, mas também tento não levar os doentes para casa. Não, como é óbvio, às vezes fico mais preocupado com determinados doentes, mas há uma capacidade de criar esta barreira. Não? Claro, isso é uma coisa que nós próprios aprendemos a fazer, não é? Obviamente que tem que haver esse distanciamento emocional, senão não consegues fazer um tratamento adequado, não é? Porque te envolves emocionalmente os problemas do doente e não é de todo isso que queres fazer. Há que ter que haver uma preocupação como técnico de saúde e não como melhor amigo, ou mãe, ou pai. Tem que haver aqui uma distância, tem que haver uma empatia, mas uma distância também definida. Estes limites também são importantes para a nossa proteção e também para um melhor trabalho. Sim, é por isso. Sim, nós fazemos um exercício muito simples que nos ajuda sempre muito no início e ganhando treino, que é isto é meu, isto é teu, não é? Portanto, quando tu vais para casa, tu levas o que é teu e eu levo o que é meu para casa. As preocupações às vezes também são, também as trago, mas não trago a pessoa, não é? Outra questão que se coloca agora é vivemos numa era digital, não é? E, portanto, temos esta questão de um acesso muito livre e muito facilitado a informações pessoais, mesmo nossas, não é?
Portanto, às vezes há falando de distanciamentos e colocando aqui um bocadinho mais as achas na fogueira, esta questão às vezes, os nossos pacientes, doentes, utentes, como queiramos chamar, as pessoas que nós acompanhamos, que nos venham procurar em redes sociais e fazer pesquisas da nossa informação pessoal, não é? Isto agora vivemos numa era um bocadinho que temos de proteger a informação que partilhamos. Eu acho que depois cabe a cada pessoa decidir como é que quer gerir essa parte. A minha opinião pessoal é que isto tem que ser... Eu percebo que em situações de crise, que as pessoas estejam muito aflitas, que recorram a tudo, inclusive procurando-nos nas redes sociais. O que eu faço normalmente é devolver ao doente, que entendo a angústia, tentar ajudar no que se passa, mas que obviamente que aquilo não será a abordagem mais correta e explicar qual seria recorrer à urgência, a ir ao hospital nos dias que pode ir, portanto, dar as ferramentas necessárias para que ele não tenha que recorrer a procurar noutras redes que não as adequadas. E aí quase que haveria, de facto, essa imersão do doente na nossa vida, não é? Porque, de facto, não havia o desligar, não é? Se estamos 24 horas disponíveis para as pessoas que seguimos, torna-se um bocadinho complicado e há que haver algumas barreiras e limites que são impostos sempre no início das terapias e das nossas consultas. Explicamos aos doentes como é que se processa a consulta de psiquiatria. Sim, a melhor rede social que eu tenho com os pacientes é o telemóvel, é o número de telemóvel que eles têm, sempre o meu número de telefone, e é sempre explicado em que situações é conveniente telefonarem. Não me incomodam nunca que me telefonarem, só atendo se puder, se não puder, já percebi. Não atendo, mas acho que é a melhor rede social, é mesmo ter o número de telemóvel. Sim. E é sempre trabalhado e discutido nas sessões, quando devem ser utilizados. Sim. Fazer a tal psicoeducação que falávamos anteriormente, não é? Parte do nosso trabalho também passa por, um dos pilares do estigma, tirar a parte da ignorância e informar cada vez mais as pessoas e até isto, não é? Que ferramentas é que podem usar e o que é adequado fazer nesta relação terapêutica, não é? Sim, não é suposto ligarem ao psicólogo, não é? As consultas são semanais e existe um propósito para que isto seja assim. A pessoa tem que saber guardar-se, tem que saber aguentar com o seu tema durante esta semana, faz parte do que é o processo terapêutico. Mas, em último caso, se ficarem com o contacto telefónico, na minha perspectiva, depende muito de pessoa para pessoa. Eu estou muito à vontade com isso. Isso de facto é variável, porque há colegas que optam por não dar os contactos telefónicos e também é legítimo que não o façam. Não é? Há uma grande diferença aqui entre sermos psicólogos e psiquiatras, que é psicólogo não serve como urgência, não é? E um psiquiatra é muito mais fácil a pessoa querer telefonar numa situação de urgência. Num psicólogo isto não acontece. Nós não temos serviço de urgência à psicologia. Outra questão que às vezes as pessoas que são seguidas em psicologia e psiquiatria têm medo é relacionado com o sigilo, não é? E com a confidencialidade dos dados que são partilhados na consulta, porque são coisas muito pessoais e muito profundas muitas vezes, e portanto têm muito este medo, mas que existe de facto um código e uma ética que protege da confidencialidade dos dados, não é? Claro. Isso em qualquer área da medicina. Não é. E na nossa ainda mais, só porque as pessoas também sentem-se que partilham coisas mais pessoais e mais privadas, mas que novamente também tem a ver com a ideia que se tem do trabalho que fazemos ali. Noutras culturas, se calhar é muito mais normal ir ao psicólogo e ao psiquiatra, as pessoas também relativizam. Eu sou preciso na mesa do café, até comentam com os amigos. Ontem o meu psicólogo disse... Até é chique. Exatamente. Por exemplo, na América do Sul, na Argentina, no Brasil, é muito comum ir ao analista e comenta-se na mesa do café o que é que se falou, o que é que o psicólogo diz, o que é que o psiquiatra está a ser medicado com isto ou com aquilo. Aqui estamos ainda um bocadinho a chegar a essa fase. E brincam com a medicação. Eu tomo no Brasil, eu tomo o faixa preta, ou tarja preta, que são os piores. Mas é curioso que eles lá não têm este estigma e este medo de dizer que são acompanhados em consulta, não é? Eu estive recentemente no Brasil e também me recordo de ser lá, de dizerem fui à psicoterapia ou vou agora à psicoterapia, é quase uma ida ao ginásio, não é? Um espaço de reflexão e é um espaço de relaxamento, não é? É de saúde. Exatamente, é a parte saudável da pessoa a vir ao de cima também, concordo plenamente. Acho que pouco a pouco iremos caminhar para lá. Acho que temos de ter sempre cuidado de não cair nos Estados Unidos, não é? Que há uma psiquiatrização da sociedade exagerada, mas acho que pouco a pouco podemos caminhar para um equilíbrio saudável, em que a saúde mental, e faz parte mesmo pela definição da Organização Mundial de Saúde, faz parte de um dos três conceitos, dos pilares em que devemos estar bem. Só o facto de estarmos aqui a falar de saúde mental e de falar de estigma e de doença mental aqui,
acho que já denotam uma grande evolução e um grande progresso na nossa área. Sim. Isso aí acho que, de facto, parece-vos. A propósito disso, agora estava aqui a lembrar-me de, às vezes, sinto que as pessoas acabam por estigmatizar mesmo sem querer, não é? Quando vimos assim alguma notícia na televisão, algum acontecimento, dizemos, ele é maluco. Não é? E se calhar não tem a ver com a loucura, se calhar tem a ver com outras características do ser humano que não têm nada a ver com a loucura, como a maldade, a crueldade e outras doenças afins que possam existir, que não só a psiquiátrica, para chamarem maluco a quando não percebem a atitude de alguém, o comportamento de alguém, que normalmente depois é escarrapachado nas notícias e ficamos todos, é maluco. Sim. Não é? Acho que isto também não ajuda muito. Entramos aí em ramos da psicopatia e tudo mais, que são questões que ficarão certamente para explorar também. Porque... Não, e acho que esta aí é a palavra-chave, o perceber, não é? É da ignorância que vem um bocadinho esta discriminação. E então acho que o nosso papel realmente é este, é informar e esperar que caminhemos no sentido de um esclarecimento maior em relação a todos estes assuntos. A par e passo. Sim, acho que exatamente. Em parceria sim, também. Acho que completamente. A psicologia e a psiquiatria aqui têm que andar de mãos dadas e aliança para darmos um melhor tratamento aos nossos doentes. Outra das questões que também se coloca é a questão de não podermos nunca acompanhar amigos ou conhecidos próximos, não é? Familiares, é uma questão que se coloca sempre e acho que todos nós aqui sabemos porquê, não é? Sim, não, e a partir até, não sei qual é a tua opinião, mas mesmo doentes que sejam não só familiares nossos, mas doentes familiares entre si, não é? Isso vai de acordo com o que estavas a dizer há bocadinho da distância, não é? Eu não tenho a distância necessária de um amigo meu para o poder acompanhar de uma forma neutra, não é? De olhar de fora ao problema. Se um amigo meu me chega com um problema, eu vou viver este problema com ele. Não tenho a distância necessária para ter aquele discernimento de poder ajudá-lo a pensar sobre as questões, vou querer opinar, o que fazem os amigos, não é? E a mesma coisa acompanhando alguém, porque depois não vou ter a distância necessária desta pessoa para acompanhar uma parceira, ou um filho, ou uma mãe, não é? Acho que está muito ligado a esta capacidade de discernimento pela distância que nós temos de quem acompanhamos. Sim. E colegas de trabalho a tratarem colegas, também não vos faz sentido nenhum, pois não? Tratarem... Na nossa área depende, lá está, do distanciamento que tenhas desse colega. Se for um médico, mas que não tem absolutamente relação nenhuma contigo, acho que aí parece uma coisa inócua. Sim, desde que não sejam amigos também. Desde que não estejam relacionado connosco diretamente, porque se for o médico da especialidade que precisa de ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, algum há de ter que ir, não é? Desde que não tenha uma relação direta e pessoal. Lá está, eu banei logo a cabeça a tratar. Não, o psicólogo não vai tratar outro psicólogo. Não, claro que vai. Sim. Claro que podemos acompanhar, não é? Um colega, claro que sim. Sim, também me parece, sim. Também. Somos todos humanos. Claro, E é um bocadinho que tu falaste, não é? Vocês não acompanham só pessoas com patologia, portanto, obviamente, se for alguém que quer fazer uma imersão em si próprio e fazer um acompanhamento para se conhecer melhor, obviamente que sim, não é? Claro que sim. E voltando ao facto de vivermos numa era digital, também há a questão que se coloca do seguimento e acompanhamento online, via Skype e tudo mais, hoje em dia. Assim? Sim, tenho funcionado assim, já há uns 2 anos para cá que tenho funcionado cada vez mais e as pessoas aderem cada vez mais. Moram fora, trabalham fora, têm às vezes horários... Acompanho muito mais pessoas que não vivem cá, ou pessoas que eu acompanhava e vão para Erasmus, adolescentes que acompanham e vão para Erasmus, ou pessoas que vivem fora e organizamos por Skype, porque isso funciona perfeitamente. Aquele tempo é para aquela pessoa, naquela hora, naquele dia, está programado. Sim, até porque... Estava-me a pensar, porque muitas vezes as pessoas vivem no estrangeiro e é difícil a barreira linguística para serem acompanhadas nos países onde estão a residir, não é? Portanto, é muito mais fácil serem acompanhados por alguém cá e se a única forma de ser feito seja através de uma consulta online, hoje em dia temos o áudio, temos o vídeo nos monitores com uma perfeição que conseguimos claramente ver quais são as expressões faciais da pessoa e perceber exatamente como se ela estivesse à nossa frente o que é que ela está a sentir. Pessoalmente, neste caso, estava a dizer que eram doentes que tu já seguias, portanto, a manutenção do tratamento é sempre de valorizar em prol de tudo o resto. Portanto, é muito melhor, não só a barreira linguística, como continuar com o psicólogo com quem já estava, não é? Cira e Tânia, muito obrigado pela vossa participação. Hoje falámos aqui sobre estigma da doença mental, sobre os mitos associados ao tratamento, mas também sobre estas diferenças entre o que é a psicologia e a psiquiatria.
Antes de me despedir de vocês, deixo-vos algumas imagens sobre uma das minhas paixões, a ginástica. Em vésperas do Campeonato do Mundo, que vai decorrer entre o final de maio e junho, vou-vos deixar algumas imagens de algumas competições anteriores de uma pessoa que eu conheço até muito bem. Até lá. Até ao próximo programa, no Histórias Clínicas. Até para a semana.